Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A história da magia, da bruxaria, dos pactos e dos deuses. É este o comentário que iremos fazer agora, neste momento. Queremos agradecer os milhões de acessos ao canal Joilson de Assis e ao livro Enigma dos Sonhos e aos demais livros, como Evitar Problemas, Filosofia Silva e outros livros de romances. Eu quero agradecer os e-mails, telefonemas, torpedos que vocês me enviam. O Senhor Deus vos abençoe. Então vamos ver aqui sobre este assunto tão polêmico, sobre história da magia, da bruxaria, dos pactos e dos deuses. Há quem ligue a magia só a grupos africanos, né? Mas eles se enganam. Acaba pensando, magia, grupos africanos, macumba, tal. Você está enganado. A magia é bem mais antiga do que você imagina. A questão da magia, dos pactos, né, das oferendas, você vai ver agora como é profundo essa história. As escavações mais antigas que podemos citar, ou você pode encontrar na internet, aponta para civilizações antiguíssimas que tinham cultos, rituais, oferendas, deuses, ídolos e sacrifícios. Isso eu digo todas as escavações e todas as civilizações do mundo antigo. Então, havia a figura do sacrifício, do Deus, do superior, dos rituais. Então essa questão de ritos e sacrifícios é muito mais antiga do que muita gente imagina. Em todas as tribos da terra, nós encontramos a figura do pajé, né? Do rezador, do mágico, do curandeiro. Isso em qualquer parte do planeta Terra. Nós encontramos essa categoria de pessoas, essa casta de pessoas, na maioria das vezes dominando as demais castas, a casta militar, a casta caçadora, né? A questão do pajé, ele dominava todas as outras castas, vamos dizer, figuras existentes naquele grupo. Vamos citar alguns povos, por exemplo, os egípcios. Não dá para o cara estudar o antigo Egito e ser um ateu, não. Só alguns abestalhados que querem ser intelectual, né? Intelectual, ou seja, muito intelectual. Porque a civilização egípcia é firmada em cima da religião, do pacto, da magia, do conhecimento de ciências e técnicas não reveladas ou ocultas. A inscrição, as escrituras egípcias é muito parecida com a inscrição judaica. A religião egípcia é muito parecida com a religião judaica, mudando só a figura de alguns deuses, né? Mas a ideia da vida eterna, a ideia do céu, a ideia do inferno, ela faz parte da religião judaica. A ideia do deus Anubis, ou seja, do Deus do mal, do Deus do bem. Aí entra aquela figura de animais ali, mas já é outra questão relacionada à alma humana que se transveste de animal. Também os anjos e demônios se vestem de animal também, né? O Espírito Santo se vestiu de pomba. Ele não é uma pomba, mas se vestiu de pomba. Então, Anubis se veste de um cachorro. Demônios gostam de se vestir como um cachorro, né? Jesus, Cordeiro de Deus, em Apocalipse ele aparece meio morto, né? Ou seja, essa questão do Egito é muito mais profunda do que nós imaginamos. Mas a religião judaica, ela é muito parecida em sua essência com a religião egípcia. Tem diferença? Tem. Eu posso citar milhares de diferenças. Mas tem coisas iguais, eu posso também citar muitas coisas iguais entre a religião egípcia e a religião judaica. Sistema patriarcal, crença na vida eterna, mundo dos mortos, né?
tenda dos mortos, céu, Deus, o Deus superior, Satanás, demônios, etc. e tal. Os sumérios, uma civilização extremamente inteligente e antiga, a base dela era a religião e era magia, bruxaria, pactos, deuses e etc. e tal. Os ubaidas, que foram antes dos sumérios, os fenícios, extremamente, os caras comerciantes, comercializavam pelo mundo inteiro, descobriram as Américas muito antes de Colombo, de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil. Temos inscrição fenícia aqui no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, temos inscrição fenícia no Nordeste, temos inscrições fenícias em quase todo o Brasil. E esses caras tinham uma religião e tinham ciências do mundo espiritual. Os judeus estão em primeiro lugar em termos, se nós fôssemos dizer, conhecimentos ocultos. Primeiro, o judeu é muito oculto. A maioria das religiões judaicas são muito fechadas, né? E acreditam alguns pensadores que até a maçonaria tinha princípios judaicos, como se fosse uma imitação dos judeus, né? Chegavam numa região, dominavam aquela região, um corria, ia ser delegado, outro ia ser tenente, outro ia ser juiz, outro ia tal, e assim dominavam aquela região. E também eles vinham com muito dinheiro, que começou lá no Antigo Egito, a dinastia judaica. Pois bem, os judeus acreditam na Cabala, extremamente mística. E a Cabala está na Bíblia, a numerologia está na Bíblia, né? Então, a questão de equipamentos espirituais, os judeus vão de 10 a 0. O Turim e o Purim é um equipamento espiritual que adivinhava a sorte da pessoa. Não, aquilo foi Deus. Eu não estou dizendo que não foi, gente. Eu estou dizendo que é um equipamento, Por que Deus não revelou direto na cabeça do cara? Eu estou sentindo, pronto, mas não era assim. O Turim e o Purim era uma máquina, ou algo que Deus mandou fazer, misterioso, que os judeus não revelaram como, nem como era, sabe-se que era traçado a ouro, que revelava a sorte das pessoas, como revelou a sorte de Acã, que estava em pecado. Temos a Arca da Aliança, que era uma espécie de televisão espiritual, onde Deus aparecia entre dois querubins. Mas por que Deus não apareceu no meio do vento? Por que teria que ser ali? Então há um equipamento espiritual, e esse equipamento espiritual chegou até a matar pessoas quando ele foi caindo. O cara foi segurar a Arca da Aliança, levou um choque, morreu. Ah, não, é os extraterrestres e tal. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe equipamento espiritual. Anjos usam equipamento espiritual, e a figura do pacto, das alianças, os judeus estão em primeiro lugar. A história dos judeus começa com o pacto entre o patriarca, o nosso patriarca Abraão, e Deus. Pacto. Mas precisa de pacto? Sim, precisa. É uma lei espiritual. Aí já estamos entrando na questão da história dos pactos, que não é tão nova assim. No Egito se fazia pacto com o mundo espiritual, na Fenícia fazia pacto com o mundo espiritual, tá aí as inscrições. Na Índia fazia pacto com o mundo espiritual, na antiguíssima e brilhante China se fazia pacto com o mundo espiritual. As religiões apontavam para um Deus. Questão de voto, de pactos, de acordos espirituais sempre houve. Agora os judeus tiraram em primeiro lugar. Abraão não foi otário, não foi besta, fez um pacto para Deus abençoar os seus filhos. E esse pacto Deus aceitou, Deus, o Deus do céu, nosso Deus, aceitou. E vou dizer uma coisa para você, os judeus até hoje vivem abastados e cheios de coisas abundantes. Enquanto você pensa em ter as coisas, o judeu nasce rico. Ele já nasce com milhões nas costas, enquanto você nasce com milhões de dívida. Isso vem do resultado de um pacto que Deus fez. E Deus não falou: eu não vou vos abençoar porque sois os melhores povos, o melhor povo da terra, ou porque és mais obediente. Não. Eu vou vos abençoar porque eu tenho um pacto. Ao contrário, vocês são povos de dura cerviz, está lá no livro de Deuteronômio. O pacto é a razão de Deus abençoar este povo, e até hoje esse pacto Deus cumpre à risca. Embora que eles descumpriram tal, mas Deus cumpre à risca. Então há a questão do pacto. Se o cara pode fazer um pacto com Deus, pode fazer também com o diabo, com Satanás, com Lucifer, ou Lúcifer, do jeito que você queira chamar. Não é a lei, não é igual? E o pecado é uma história do pacto. Está na Bíblia. Eva comeu do fruto, né? Adão comeu também. Houve um pacto entre Adão, Eva e Lúcifer. E nós
a humanidade se lascou. A humanidade caiu. Então, a humanidade não era isso que nós encontramos. A humanidade era bem mais evoluída, né? Veja aí a teoria do super-Adão. Pois bem, é um pacto, não é? Depois nós encontramos o primeiro homicídio. O primeiro homicídio aconteceu por quê? Por causa de sacrifício, de pacto. A Caim ofereceu um pacto, uma oferenda a Deus, e Deus rejeitou. E Abel, mais novo, ofereceu um pacto a Deus e Deus aceitou. Olha só a história do pacto aí. Na Bíblia, era pacto, era oferenda, sim. E então foi lá, Caim matou Abel e começou toda a história. Mas essa questão do pacto continuou, porque Caim, afastado de Deus, segundo a história da raça dos cananitas, dos filhos de Caim, dos herdeiros, continuaram havendo-se sacrifícios e pactos com deuses, com demônios, com anjos caídos, ou seja, virou a bagunça, mas os anjos caídos aceitam, viu, o pacto, eles aceitam o sacrifício. Pois é, a magia, né, ainda na história, saindo da Bíblia um pouquinho para a história, a magia não é concentrada na África. O cara fala macumba, África, magia, África, não é isso. Nós encontramos a magia colombiana, uma pré-colombiana, fortíssima. Os caras faziam pedra amolecer. Literalmente, aquelas pedras de Machu Picchu e no Peru, aquelas pedras ali eram os pajés que faziam uma reza com matos em cima, e quando eles tiravam a pedra estava mole como fosse um barro. Então, eles moldavam a pedra, isso é segundo a história deles, né? É contado lá, né, no Peru, na Colômbia. E então eles escreviam inscrições, como tem aqui no Brasil a pedra de Itacoatiara em Ingá, é como fosse com o dedo, a pedra mole como fosse um barro e o cara desenhando. Aquilo era uma reza que eles faziam, e essa reza amolecia a pedra, e a pedra ficava mole como fosse um barro. Eles faziam o que queriam, depois a pedra endurecia novamente. Então a magia colombiana fortíssima, né? Inclusive a nova era, New Age, nasceu do fruto da imagem da mente de um bruxo, né? Colombiano, ou seja, da América Central. A magia da América Central fortíssima, os pactos, as alianças, as religiões. Até hoje você vai lá na Colômbia, no Peru, tem lá os cabas lá rezando lá, faz chover, faz parar de chover, manda magia no cara, o cara seca, morre. Então isso aí, a magia é algo universal, né? É um conhecimento espiritual, são pactos feitos com o mundo espiritual do mal, né? E também existem pactos feitos com o mundo espiritual, né? Na Bíblia, como nós citamos, voltando para a Bíblia, para o cara não ficar dizendo, não, esse cara só faz falar em Bíblia. Voltando para a Bíblia, nós encontramos, né, vários pactos, né? Oferenda, sacrifício. Abraão ia oferecer até o filho em sacrifício para Deus. Deus não quis, mas pediu para ver a fé dele, né? Encontramos o próprio Jesus Cristo sendo uma oferenda a Deus pelos nossos pecados, para nos resgatar dos nossos pecados. Então aquela oferenda que Jesus Cristo fez com seu próprio corpo, aquilo era um pacto entre Jesus e Deus para terminar a maldição do pecado na terra, né? Encontramos o livro mais velho da Bíblia, o livro de Jó, que retrata uma época pré-diluviana. A maioria dos estudiosos acreditam nisso, eu também acredito. Onde Jó oferecia sacrifício a Deus, onde Jó oferecia sacrifício a Deus, ofertas a Deus, pela vida dos filhos, quando os filhos iam para a festa. Os filhos iam para a festa, né? E ali podiam pecar e tal. E então Jó dizia, não, meus filhos podem ter pecado, eu vou oferecer um sacrifício a Deus por eles. Olha só, um sacrifício a Deus por eles. Então esse negócio de sacrifício, de oferta, não é tão, né, novo assim. A questão da própria riqueza judaica nasceu dentro dos templos. Você sabia que os bancos nasceram dentro dos templos judaicos? Aquelas bancas que Jesus Cristo derrubou, os cambistas, aqueles eram os banqueiros da época. A maioria dos banqueiros mundiais são judeus. Eles são judeus. Os judeus são especialistas em emprestar dinheiro a juros altíssimos, né? E Jesus Cristo naquela hora ali não gostou, chamou eles de ladrões, né? Vocês têm transformado a casa do meu pai num covil de ladrão. Então os cabas trocavam 5 moedas egípcias por 2 judaicas.
tá entendendo? Porque segundo a lei não se podia comprar, né, o sacrifício com moeda estrangeira. Isso aí já foi algo que Deus colocou para o próprio povo de Israel enriquecer. Então Caifás, na época de Jesus, era extremamente rico. Caifás tirava era 10, 15 carroça de burro de prata, né? Cada sábado que eles faziam sacrifício, tinha gente de todo mundo sacrificar. E vinha um cara com dinheiro egípcio, com dinheiro fenício, com dinheiro assírio. Chegava lá, eu tenho 5 moedas egípcias. Ah, vamos trocar por 3 ou por 2 moedas judaicas. O cara já ganhava. E quando o cara ia comprar o boi era dado na goela. E com isso, a riqueza de Caifás era muito grande, a riqueza dos judeus era muito grande. Eles compravam romanos, compravam oficiais. Era a questão. Inclusive, há quem diga que a religião, ela pendia muito para o lado das finanças, mais do que o cristianismo. A religião judaica, ela sempre teve o lado financeiro muito maior do que o cristianismo. O cristianismo, por muito tempo, pegou a pobreza, o estadinho, o bichinho, nossa riqueza no céu, vamos lá para o céu, todo mundo, coisa boa, eita. Né? Mas o judeu não tinha isso, não. É a questão da prata aqui, da riqueza aqui, né? Inclusive em partes do sacrifício nós podemos nos lembrar do bezerro de ouro, né? Quando Moisés saiu do Egito e subiu ao monte, os caras pensaram que Moisés tinha morrido, então fizeram um bezerro de ouro para si, que era Beuzebu, ou Mamon, ou como você queira chamar, que ele tem vários nomes. A pessoa pensa que Mamon, aquele bezerrinho de ouro, era um bonequinho feito por um bando de abestalhados que não sabia o que fazer e queria adorar uma estátua, né? Mas aquilo ali representava Beuzebu, o príncipe dos demônios, o demônio touro, né? Lá na frente ele aparece com Moloque, Dargon, né? Mas é a mesma pessoa. Esse Beuzebu é o deus da riqueza, né? É o deus adorado pelos egípcios. Se trata do próprio Satanás, né? Um dos principados, um dos príncipes, dos oficiais do diabo, que ele age na área da hierarquia, da carne, né? Da hereditariedade. Então, aquela adoração feita no deserto não era coisa tão abestalhada assim, não. Aquilo era um pacto com Beuzebu, que o povo de Israel estava fazendo no deserto. Eles estavam querendo lá prata, riqueza. E Beuzebu oferece isso a quem lhe adorar. E eles começaram a sacrificar. Fizeram Beuzebu de ouro, né? O exemplo do bezerro de ouro. E começaram a adorar, mas só que eles estavam adorando o próprio Satanás, que era o Beuzebu, que era uma estátua. Veja aí a questão da história dos deuses, dos pactos. Eles estavam ali fazendo um pacto com Beuzebu, enquanto Moisés estava fazendo um pacto com Deus. Quando Moisés desceu e viu aquela cena, ele se irou e jogou as tábuas, a terra se abriu, Beuzebu caiu dentro, e os caras que estavam adorando ele também caiu, etc e tal. Bem, aí nós encontramos a história dos pactos. Certamente essa estátua aí de Beuzebu, que é um homem boi ou um boi grande, né? Ela traduzia a ciência do Egito e ela traduzia um pacto com o mundo espiritual, uma aliança. E aí havia sacrifícios, né? Finanças, matança de animais, etc e tal. O sacrifício do bezerro de ouro está longe de ser algo inocente. Ali era algo extremamente satânico, era um pacto com o mundo espiritual e com Satanás, anjo, né, das trevas, e estava em forma de boi. Temos no Antigo Testamento também o relato de Baal. Existiam vários Baais, né? Não era só um Baal, não. Tem Baal Peor, Baal isso, Baal aquilo, né? É como um santo, santo fulano, nós vamos dizer, né? Tem uma santa, um santo, aí tem vários nomes. Santa fulana de tal, Santa fulana de tal, Santa fulana de tal. Então Baal Peor, Baal isso, Baal aquilo outro. Tinha vários tipos de Baal. Eram os Baalins. Agora, eles todos representavam uma força espiritual do mal, satânica, e onde exigiam sacrifícios, né? Há quem associe da Baal a Beuzebu. Também Dargon, né? Mudando somente o nome. Dargon geralmente era um bezerro de ouro, um homem boi, né? E onde sacrificavam crianças
para esse Dargão. Astótes, Diana, né, em Roma, e vários outros deuses que haviam naquela região. E a Bíblia diz: fugir da magia dos ídolos, porque existia magia, encantamento, e até como se fosse bênção, dádivas recebidas desses caras aí, só que eles são demônios. A Bíblia diz aqui também que quando a pessoa sacrifica aos ídolos, sacrifica aos demônios. Tá claro, quem sacrifica aos ídolos, sacrifica aos demônios. Então, uma oferta dada para um ídolo é uma oferta dada aos demônios. Uma prata, uma oferta, eu vou dar 10 reais aqui para o santo, vou dar aquilo ali você está dando para o demônio. Agora, se ele vai fazer alguma coisa boa na sua vida, pode até fazer. Faz, pastor, faz. Ele vai lhe deixar rico, ele vai lhe fazer muita coisa. Agora depois você se lasca, meu filho. Porque você vai estar fazendo um pacto com o lado das trevas. Né? E o lado das trevas usa você e amassa como um copo descartável e joga fora. Agora, se você também fizer um pacto com Jesus, com a luz, olha, Jesus, eu vou dar uma oferta aqui pelo meu casamento. É claro que tem gente que se aproveita disso. Tem muita gente que se aproveita disso. Mas é uma lei espiritual. Os aproveitadores sempre vão existir. Mas existe uma lei espiritual. E esta lei espiritual vem de muito tempo. Os egípcios sabiam, os fenícios sabiam, os judeus sabiam, os gregos sabiam, os romanos sabiam. Todos esses povos sabiam que existiam magia, ou existia oferenda, pactos com o mundo espiritual. O próprio dízimo dado por Jacó e Abraão era um pacto, né, entre Deus e aquele homem Abraão, entre Jacó e Deus. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, que uns dizem que é anjo, outros dizem que é o rei de Salém, outros dizem que é um homem normal, tal. Bem, eu acho que Melquisedeque é um anjo, responsável por esse planeta. E ele está até hoje ele está por aí, né? Ele pode até estar me ouvindo no YouTube, quem sabe, né? Ah, Melquisedeque assistindo no YouTube, sim. Melquisedeque moderno, né? Anjo não comeu? Você já imaginou um anjo comendo um pão, bebendo 1 litro de leite, tomando um cafezinho? Se você dissesse, rapaz, teve um anjo lá na minha casa, ei bichinho, vem cá. Teve um anjo lá na minha casa, rapaz, o cara tomou um copo de café desse tamanho e comeu 5 pão com carne de sol, aqui no Nordeste, né, claro, né? Aí você ia dizer, esse cabra tá doido, isso é um pirado. Mas você disse que o anjo visitou Abraão, comeu lá tapioca, beiju, pão, alguma coisa, você não diz que é louco. Mas por quê? Antigamente podia e hoje não pode. E por que não hoje tu pode assistir o YouTube? Né? Então é o seguinte, Abraão ofereceu o dízimo. O dízimo, geralmente, pela Bíblia, ele era o imposto da época, né? Hoje aqui no Brasil se cobramos quase 30% de impostos geral, né? Mas na época era 10%. Esse imposto tem um lado espiritual também. Jacó, ele tinha as maldições perseguindo ele. E ele precisava se livrar dessas maldições. E para se livrar das maldições, que é o gafanhoto que aparece nos sonhos das pessoas, né? Ele disse, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo. Se o Senhor for comigo, me levar em paz, me trazer na tua paz, certamente de tudo que eu tiver, te darei o dízimo. Então, este pacto foi uma aliança, é um acordo, é um voto que Jacó fez com Deus, e Deus honrou Jacó, e Jacó ficou podre de rico, e tudo que Jacó fez deu certo, porque Jacó tinha uma aliança nas costas, né? Eu não sou dizimista porque os pastores são ladrão, tal. Rapaz, não, fica com o seu dinheiro, guarda debaixo da cama. Vá lá, não dê oferta, não vá nem na igreja. Se você for na igreja, fica na porta. Quando alguém for cobrar oferta, corra, com medo. Não tem problema nenhum. A igreja não vai deixar de existir por sua causa. Também tem muitas abestalhadas aí, só vive acusando, só vive falando mal, né? Falando mal da igreja, falando mal de pastor. São os abestalhados, não conhecem a história. Né? Não conhecem a história. Tu sabe quanto é que custava um boi? Maria e José não puderam comprar um boi. Eles ofereceram sacrifício de pobre, que era uma pomba, né? Então, existe aproveitador? Existe, sempre houve, sempre vai haver. Mas aí é com você e Deus. Você quer fazer um pacto? Faça, e Deus vai te abençoar. Rapaz, os demônios, praga, maldições estão na minha vida, tudo que eu faço dá errado. Faça um pacto. Eu estou lhe dando a dica, porque eu tenho 25 anos de ministério e já vi muita gente, né,
por causa de um suvino. Agora, se o cara não tem problema com maldição, meu amigo, não tem problema. O cara enriquece, trabalha, dá tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas se ele tiver problema de maldição, pai, a mãe, alguém amaldiçoou ele, ou ele mesmo se auto-amaldiçoou, então ele vai ter que buscar um pacto espiritual, e nada melhor do que o dízimo para evitar isso aí. Ah, esse cara já quebrou o dízimo. Não. Não é isso não. Eu estou lhe dando uma dica. E não, mas tem muita gente na internet falando mal do dízimo e tal. Deixa eu falar. Quem tem boca fala o que quer. Mas aí, na história, nós encontramos isso aí, que servia para o cara se proteger. Era um pacto que vinha quebrar outros pactos. Era um pacto que vinha quebrar a maldição. São leis espirituais. Ah, a igreja fulana de tal tá rico, o pastor fulano de tal tá... Caifás era podre de rico. Você pensa que Caifás era um lesbo, era um abestalhado, morto de fome? Se tá rico que fica, mas o cara que fez o pacto, ele vai ficar livre daquela maldição. Ah, meu irmão, eu conheço uma velhinha ali que dá o dízimo desde o começo da vida e nunca enriqueceu. Ninguém dá o dízimo para enriquecer. Ele dá o dízimo para se proteger, né, do devorador, que são os gafanhotos espirituais, demônios que vêm para destruir o jardim, destruir os recursos. Mas se a pessoa dá o dízimo e nunca sai do lugar, fica naquele mesmo emprego, pronto, ali. Mas se o cara quer crescer, a maldição não vai deixar. Então o que deve se fazer? Um pacto. Também não precisa nem tanto dízimo. Se você quer, não, eu vou dar uma oferta pela minha vida financeira, dê. Ah, eu vou dar na igreja. Não, você pode dar para um pobre também. Você pode dar para um pobre, um coitado. E Deus vai receber, desde que você cite o motivo. Na igreja do mesmo jeito. Agora o dízimo tem mistério, sim. Tem mistério. Se você não quer dar o dízimo, não dê não. Né? Mas tem mistérios. Agora, se você não tem problema nenhum com maldição, ninguém nunca amaldiçoou você, bem, você vai subir, você está livre. Você pode correr, plantar e vai nascer. Agora, se você tem problema, você vai plantar e a maldição vai arrancar. Você vai fazer e ela vai tentar travar. E para destravar, um pacto que Jacó usou, se você quiser imitar Jacó usou, foi dar o dízimo. Apesar de existir muitos aproveitadores nesta área, a lei é legítima e abençoa todos aqueles que a utilizarem. A lei dos pactos. Agora, pacto com Deus. Mas não, eu quero fazer um pacto com Satanás. Pois faz. E ele vai fazer? Faz. Se você chamar e fizer, ele faz na hora. Agora você vai estar fazendo um pacto com um cara safado que vai te ferrar depois. Agora faça com Deus. Se você tem um Deus, o Senhor da luz, você vai procurar matar galinha, vela preta, farofa, deixa de coisa, rapaz. Você não tem Deus? Ah, meu casamento está quase acabando, vai lá. Senhor, se o Senhor abençoar meu casamento, eu vou fazer isto, Senhor. Dá uma oferta lá, ó, isso aqui é pelo meu casamento. Não, é R$1 milhão, não precisa ser isso, não. Depende da sua R$1, 2, 10, 100. Depende da sua força. Isso está na Bíblia, é pactos. O templo em Israel vivia de pactos, vivia de sacrifício. Fazia um sacrifício todos os sábados. A oferenda é uma lei que legaliza os pactos. Existe oferenda assim. Pastor, existe macumba? Existe. Existe magia? Existe. Mas o sangue de Jesus tem poder. E se você tem a luz, para que você ir para as trevas? Se você vai para as trevas, é porque você é trevas. Se você faz pacto com Satanás, é porque a sua natureza é igual a dele. Você quer prejudicar um casamento, eu vou fazer uma macumba para destruir fulano. Você é mau, rapaz. Você é mau. E vai para o inferno. Sim. Por quê? Você quer destruir um casamento. Você quer destruir uma pessoa. Você quer matar um cara por causa de inveja. Você tem que ver a sua natureza. Veja que Lúcifer era um anjo de luz. Lindo, muito mais bonito que você e eu. Lúcifer era a coisa mais linda do mundo. Mas ele era invejoso. Ele queria o poder. Custe o que custar. Ele queria o que Deus tem, mas não queria o que Deus é. Ele não queria ser igual a Deus na natureza. Ele queria ser igual a Deus no poder. Então quem enganou Lúcifer, a sua própria natureza enganou ele, porque ele queria poder, queria crescer, queria.
Né? E muita gente é assim, aquela mulher bonita, ela tem que ser minha. Ela vai ser minha, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Você está sendo um Lúcifer. Ela é obrigada a lhe querer? E até na igreja encontramos isso. Profetas que tentam mandar na vida das pessoas. Você vai casar com fulano, agora não obedeça, não. Isso é o do Satanás, é o profeta do diabo. Está sendo usado pela carne. Olha, Jesus Cristo está dizendo. Quantas vezes o diabo aparece dizendo que é Jesus Cristo está dizendo? Quantas profecias idiotas e abestalhadas são ditas na igreja, de casamento, de namoro, que às vezes é a profeta que gosta daquele casal e acha bonito, e quer que se casem, e quando se casa dá tudo errado, né? São macumbas evangélicas. Pois bem, a questão da história da magia, da bruxaria, dos pactos e dos deuses é muito antiga. Podemos dizer que começou no Éden, né? Começou no Éden. O livro de Melquisedeque aponta que quando Eva comeu o fruto proibido, Eva lançou sobre Adão um laço de sensualidade e magia. Então Adão ficou meio... E Eva lá, vamos comer, olha, nós não vamos morrer, tal. Então a Eva passou a ser a agente enganadora. Quem enganou Adão não foi Satanás. Quem enganou Adão foi Eva. Por isso que o mandado caiu. Se Satanás tivesse enganado Eva e tivesse enganado Adão diretamente, Deus perdoaria. O que aconteceu foi que o homem foi enganado pela sua própria carne e caiu no pecado. E fomos destituídos da glória de Deus. Essa palavra destituído da glória de Deus, isso revela algo grandioso. Nós não éramos o que somos hoje. Patéticos, pequenos, vivemos no máximo 100 anos. O cachorro corre mais do que você, a águia vê mais do que você, né? 5 minutos debaixo d'água já está batendo as botas. Adão não era assim. Minha geração de Adão, olha para as pirâmides, olha para aquela tecnologia antiga. Aquele povo era um povo especial. Nós caímos, nos tornamos brutões, patéticos, ridículos. E Jesus Cristo, um segundo Adão, através de um pacto na cruz do Calvário, veio quebrar tudo isto. Aí fica muitos ateus, né? Ateus na internet, dizendo, porque Deus é todo poderoso, permitiu que o filho dele morresse. Isso é coisa de abestalhado. Aquilo ali, na cruz do Calvário, foi um pacto para o seu bem, para o nosso bem. Quando Adão caiu, Adão sentenciou a sua vida e a sua raça, a sua prole, à escravidão e ao fracasso. E permitiu a ação de Lúcifer neste mundo, porque aquele acordo, aquela comida entre Eva, Adão comeu, Eva comeu aquele fruto proibido, aquilo ali representava nada mais, nada menos do que um pacto com Lúcifer. Permitiu a Lúcifer entrar nesta terra. Mas Jesus disse, Deus falou, que iria vir um, queria esmagar a cabeça da serpente. Era o segundo Adão. Jesus Cristo veio, foi tentado, olha só, foi humilhado, foi escravizado, foi morto, sacrifício que nos traz a paz, a Bíblia diz. E então, esta lei, ela foi quebrada. Mas por que esta lei não foi quebrada totalmente? Porque nenhuma lei é quebrada repentinamente. Toda lei, ela vai progressivamente sendo aplicada no mundo espiritual. Do mesmo jeito foi o pecado. Adão não comeu e caiu no chão morto, não. Aquela morte de Adão veio. Adão ainda viveu 930 anos e tal, né? Essa lei da vida de Cristo Jesus, ela está sendo aplicada. A morte vai perder, né? Ou seja, esse espírito, que é a morte, que não é um demônio, é um espírito, ele vai ser o último a ser destruído. Novos céus, nova terra haverá. Haverá nova Jerusalém, haverá novas casas. Na casa do meu pai há muitas moradas, haverá nova moradia. Então haverá moradia. Você não vai ficar voando no ar assim, estou aqui no ar, tal, né? Até a borboleta tem que pousar, e você, então você tem que pousar também. Isso foi um pacto aonde Cristo Jesus, o segundo Adão, sacrificou-se,
Ele mesmo se fez sacrifício. Ele não usou bezerro, não usou bode, cabra, né? Cordeiro. Ele era o cordeiro. Então ele deixou que a maldade dos homens que mataram todos os profetas da Bíblia matasse ele também, né? Então realmente naquela hora que estavam matando Jesus Cristo, os judeus não eram filhos de Deus ali. Eles eram adoradores de Beuzebu, o bezerro ali de ouro representava aquilo ali. Mataram Jesus Cristo, exigiram a morte de Jesus. Pilatos não queria matar, mas morte, e o sangue dele caiu sobre nós. Mas graças a Deus que, embora a maldade humana, Jesus Cristo ainda olhou para eles e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão sendo levados. E Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E todos os homens estão sendo e irão ser beneficiados com esse sacrifício. Apenas aquele que não quer. Eu não quero saber de luz, então vá para as trevas e siga as trevas, né? Mas aquele que, por mais errante que for, se humilhar, pedir, acreditar nesse sacrifício de Cristo Jesus, esse sacrifício irá cobri-lo, irá livrá-lo de todo o pecado. Então essa é a história da magia, a bruxaria dos pactos dos deuses, né? Pacto com Deus, pacto com os demônios, pacto com os ídolos. Aí o cara faz um pacto com o ídolo, ele está fazendo um pacto com os demônios. Rapaz, eu estou fazendo um pacto com o Santo do Pauco. Pronto, faça lá, Santo do Pauco, me ajude, Santo do Pauco, tal. Aí o Santo do Pauco ajuda ele. Eu ganhei, tal. Obrigado, Santo do Pauco. Mas só que aquele Santo do Pauco, ali aquele ídolo, né, Beuzebu, Baal, seja quem for o Deus, ele é um demônio. Exato. Pastor, o senhor está sendo muito cruel. Não, não estou sendo cruel. É verdade, mas se o cara quiser fazer, está livre, meu amigo. Porque o cara diz: não, Satanás não é ruim, é bom. Tá bom, siga ele. O mundo é livre, você não está predestinado. Eu sou um robô, vou para o céu, tem que ser crente, não. Eu estou falando para você da história da magia, que até hoje, atualmente, 2011, 2012, nós encontramos magia nas pirâmides, fenômenos e fatos que a ciência tenta explicar, energias, manifestações de energias diferentes, que a ciência fica sem saber o que saber, livros dos mortos, magia, palavras com magia, mortes estranhas dos descobridores de múmia. Tudo isso mostra que existe algo espiritual. Você pode ver que a maioria dos dominantes da Terra, eu estou falando a maioria, e posso até arriscar, 95% ou 90%, vamos dizer assim, tem alguma proteção espiritual com Deus ou com o diabo. Uns correm, pedem ajuda aos espíritos, os espíritos ajudam. Outros correm, pedem ajuda a Deus, Deus ajuda. Deus ajuda. Peça a Deus: não, eu vou comprar uma galinha preta aqui, eu vou matar essa galinha e tal. Rapaz, vai lá, quanto é a galinha preta? A galinha preta é 20 reais. Pega 20 reais e dá para o Senhor Jesus. Ah, como é que eu vou dar para o Senhor Jesus? Aquele pobrezinho cego ali, chega lá para ele: ó, isso aqui é para o Senhor Jesus, eu estou lhe dando isso aqui, pelo meu casamento, pela minha vida, tome. Chega lá na igrejinha, lá, né? E oferece lá: olha aqui, pastor, isso aqui é pela minha vida financeira, pelo meu casamento, pela minha vida espiritual, pastor. Tá aqui. Aí se o pastor pegar aquele dinheiro e for gastar em coisas erradas, é culpa do pastor. Você fez a sua parte e Deus vai estar vendo. Deus vai estar vendo. Para que correr para as trevas se nós temos a luz? Para que desejar o mal se nós podemos com o bem vencer? Amém? Entendeu a questão da história da magia? Não adianta a gente ficar dentro da igreja, não. Eu sou teólogo. Eu sou teólogo sim, sou nordestino, falo arrastado, né? Mas nem por isso diminui a minha teologia, né? Nem os cursos que eu tenho. Nem por isso eu vou negar, não. Não existe macumba. E os caras metendo macumba, o cara se lascando. Não existe pacto com o diabo. E os pactos sendo feitos. E a ver o cara fez um pacto e não quebrou esse pacto. Não, mas aceitou Jesus, quebrou tudo. Às vezes não, meu amigo. Às vezes não. Veja que Jacó estava na luz, mas a mãe dele e o pai dele tinham um conflito. E o pai dele certamente disse muitas palavras de maldição sobre ele. E ele tinha que quebrar isso aí. Por isso que ele lutou com o anjo. Ele fez o voto do dízimo. E encontramos N casos na Bíblia, né? Com pessoas
pessoas que mesmo dentro da congregação de Israel, indo para o templo de Israel, tinham problemas com maldição, que a mãe colocou o nome dele de Dores, e ele não conseguia se livrar dessa maldição sobre o seu nome. Jacó teve o nome mudado, Abraão teve o seu nome mudado, porque a raça de Abraão, a família de Abraão, era extremamente idólatra, possivelmente sumeriana, né? Tudo isso nos revela que existe algo espiritual. E sobre a sua vida, sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder e nos protege. Amém? Deus te abençoe, te ilumine e te guarde sempre. Amém.